e vou compartilhar a tela. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no fundo para enxergar o chat. Vamos lá, pessoal. Então, ó, o que a gente está vendo aqui é explicar como que as opções podem ser usadas em aplicações de finança corporativa. E a gente vai cobrar também o Black and Scholes, tá? No quiz, então vou rever esses pontos, tá? O ponto central que a gente focou aqui, essas duas últimas aulas, foi em mostrar como que a estrutura de capital pode ser estudada como se fosse usando a teoria de opções, tá? Então a gente viu que a gente pode fazer duas abordagens, uma abordagem com call e outra abordagem com put, né? As duas são equivalentes, tá? E uma coisa que a gente não viu, e normalmente não dá tempo de ver mesmo, como eu já falei, mas eu pessoalmente gosto bastante dessa parte, tá? E recomendo aí, quem quiser estudar, não é assunto de prova nem de quiz, mas é um assunto que eu acho que é bem interessante para quem curte finanças e para quem, até para marketing, tá? É, Projetos como opções reais, né? Isso aí está também no capítulo 22, tá? E é lá no finzinho dele. O que que é projetos com opções reais? É aquela história que você tem um projeto, que uma empresa pode ter a opção de, ao longo do projeto, resolver parar o projeto, pode abandonar o projeto, então tem um custo lá para abandonar, mas não precisa ir até o final, tá? Ela pode ter a opção de expandir pelo meio, tá dando muito certo, eu vou expandir, fiz uma loja, a loja está funcionando bem agora, no segundo ano vou abrir mais 10 lojas, tá? É, ou eu posso ter a opção de adiar, né? Então, eu fui analisar e hoje esse projeto não vale a pena, mas eu tenho a opção de iniciar ele no ano que vem. Então, quanto vale esse adiamento do projeto, né? Porque às vezes no ano que vem as situações podem mudar. Então, o que acontece? Tudo isso é feito avaliando pela teoria de opções reais. Ela é bem interessante, tá? E na prática, só vou citar um exemplo que me ocorre aqui. É, um exemplo importante é a Airbus, quando ela faz as aeronaves novas, tá? Então, ela oferece para os clientes, né? Que são as companhias aéreas, para comprar novas aeronaves. Agora, imagina a companhia aérea, do jeito que elas são complicadas de gerir, né? Ela assume um compromisso de compra, né? E depois, lá para frente, se ela quiser desistir, como é que ela faz, né? Porque não expandiu, porque o mercado deu um revertério e tal. Então, olhando para isso, o que que a Airbus fez? Ao invés de vender com uma opção definitiva, que o cliente não teria opção de arrependimento, tá? Ela colocou já no preço uma opção para o cliente poder desistir. Então, em vez do cliente pagar, sei lá, 100, ele paga 101, só que ele tem a opção de desistir, tá? Então, ele tem um prazo lá que ele pode desistir. Então, com isso que acontece, em vez de uma empresa aérea encomendar 10 aeronaves, às vezes ela encomenda 20, né? Então, o ganho que ele tem adicional pelo volume de vendas, por levar segurança para o cliente, é bastante grande. E aí ela precifica isso usando a teoria de opções reais, tá? Então, isso é uma estratégia de marketing bem interessante. Empresas americanas usam bastante, agora no Brasil está chegando esse negócio, né? Já há bastante tempo. Você vai numa loja e você pode voltar lá no prazo de 30 dias e trocar o que você quiser, desde que você tenha, né? Você mostra a nota, você vai lá e troca. E eles não fazem perguntas, né? Então, muitas lojas faziam propaganda, né? No questions asked. Ou seja, se você trocar, eles não vão perguntar nada, você vai lá. Inclusive, muitas dão o seu dinheiro de volta se você não quiser. O que acontece com isso é que o volume de vendas adicional que eles geram por vendas por impulso, que a pessoa, como eu posso trocar, eu vou levar. Aí depois qualquer coisa eu volto aqui e pego de volta o dinheiro. O volume é muito maior do que o volume das devoluções. E você pode jogar isso no projeto, ou no preço, né? Exatamente quantificando com opções reais. Então, são algumas aplicações possíveis, tá? Mas que a gente não tem tempo de ver aqui.
caberia bem, talvez, numa disciplina mais avançada de finanças, mas eu faço essa ressalva para ficar registrado para vocês, beleza? Muito bem. Então, vamos revisar esses pontos aqui, ó. Eu vou começar aqui com lembrando algo que apareceu no meu atendimento, tá? E aí eu falei, pô, eu vou colocar lá para não dar problema, porque no quiz a gente vai usar isso, tá? Tomando meu chazinho para esquentar aqui. Então, ó, o que a gente aprendeu lá em Finanças 1? Valor futuro é valor presente, vezes 1 mais R elevado a T. Esse é o capitalização anual, capitalização taxa efetiva, que a gente chama, né? Ou taxa de capitalização anual, a taxa capitalização composta, né? Composta anual. São vários nomes que a gente dá para essa taxa daqui, que você vai capitalizar aqui anualmente. Então, o valor futuro é o valor presente e o mais R elevado ao prazo aqui, tá? Acabou, né? E aí, para obter a taxa, é só você fazer a álgebra aqui, né? Valor futuro sobre valor presente eleva, ou tira a raiz t, né? E tira 1, porque vai dar 1, alguma coisa da taxa aqui, vai dar com o principal junto, tá? Quando a gente começa essa capitalização vai ficando cada vez menor, então em vez de ano eu faço mês, dia, minuto, segundo, milissegundo, e quando no limite tende a um infinitésimo de tempo, tá? Esse 1 mais R elevado a t se transforma no E elevado a RT. Obviamente, eu pus com R diferente, porque se o valor futuro é o mesmo e o valor presente é o mesmo, o R não pode ser igual, tá? Então aqui, já que ele vai dar o mesmo valor futuro, esse errão aqui a gente pode falar que seria a taxa equivalente ao errinho. Então, capitalização contínua errão vai dar a mesma coisa que esse errinho na capitalização anual. Para eu obter a taxa a partir do valor presente e valor futuro, é só eu inverter aqui, ó. Então, o R vai ser o logaritmo natural do valor futuro dividido pelo valor presente, dividido por T. Beleza? Bom, e aí se eu quiser converter uma taxa na outra, achar a taxa equivalente, é possível? Sim, é possível. Note que se você igualar os dois valores futuros, o valor presente cancela e você vai ficar com 1 mais R elevado a t igual a E elevado a RT. Você pode tirar a raiz t dos dois lados, porque t não é zero, né? E aí você vai ficar com isso daqui, ó, R ln de 1 mais R pequeno. Então, o R contínuo, ln de 1 mais o R, capitalização anual, tá? Ou o inverso, né? O R de capitalização anual E elevado ao R contínuo menos 1. Beleza? Então, isso daqui é bastante útil. Quem esqueceu aí, anota para lembrar, tá? Mas era importante memorizar que isso aqui é bastante útil para a gente. Muito bem. Aí a gente viu o Black and Scholes, né? O modelo de Black and Scholes, que o Merton participou, mas não saiu no artigo. Publicado em 73, ele parte das seguintes hipóteses, né? Na realidade, ele é como se fosse o limite daquele nosso modelo binomial, né? Só que o modelo binomial foi publicado depois, então o Black and Scholes é que realmente montaram isso antes do binomial. Então, as hipóteses que um ativo, objeto, pode ser qualquer ativo de risco S, desde que ele não pague dividendos e a cotação dele hoje é S0, né? A opção pode ser put ou call europeia sobre S com strike X e o prazo T, tá? Como é europeia, só pode ser exercida na última data, ali no prazo T, tá? Supõe-se que existe uma taxa livre de risco de curto prazo, né? Que vale durante todo esse prazo T, que você consegue tomar emprestado ou aplicar, né, contínua e constantemente, tá? Então, essa taxa é contínua e ela é constante, ela não muda ao longo do período. Então, por que que a gente faz isso? Porque a gente vai lembrar que esse modelo tem aquela ideia de capitalização por ali um infinitésimo de tempo, né? Então, é como se a cada infinitésimo de tempo você tomasse emprestado ou aplicasse o dinheiro a uma taxa R, tá? Por isso que a gente chamou de taxa de curto prazo, né? Porque ao longo de todo o período T, você vai ter essa taxinha de curto prazo, como se fosse assim a nossa Selic, mas é uma Selic que, em vez de valer de hoje para amanhã, ela vale de agora para daqui a um infinitésimo de tempo, tá? E é considerada contínua
é dada de forma contínua e constante, tá? Contínua para poder funcionar nas fórmulas, né? E constante para dizer que ela não vai variar ao longo desse prazo T, tá? Outra coisa que não tem custo de transação, porque ele parte do pressuposto que você consegue a cada infinitésimo de segundo comprar ou vender ações e títulos, tá? Para ir montando aquela carteira de arbitragem do mesmo jeito que a gente fez a carteira de arbitragem do modelo binomial, tá? Só que lá era um modelo que ele começava hoje e acabava daqui a um ano, quando tinha um passo, né? E esse daqui você começa agora e acaba daqui a um infinitésimo de tempo. Tá? Então, se tiver custo de transação, isso daí não funcionaria. Outra coisa importante, a gente já ressaltou isso várias vezes, tá? Os modelos de pricing, tá? Em finanças, utilizam dois tipos de princípio. Existem os modelos de equilíbrio geral, tá? Que ele estuda o mercado como um todo, tá? E aí ele fala assim, bom, para ter equilíbrio, então o preço tem que ser esse. Então, equilíbrio geral, por exemplo, CAPM, ele é baseado na ideia de que o mercado, em média, tem um determinado grau de aversão a risco, tá? Conforme esse grau de aversão a risco do mercado, você vai ter aquele prêmio do mercado. Tanto que se você tiver que essa aversão a risco média estiver aumentando, aquele prêmio de mercado aumenta também, tá? Então, isso é um modelo que a gente chama de equilíbrio geral, tá? Os modelos todos de pricing de derivativos, eles não conseguem descontar fluxos que são incertos e com essa descontinuidade, né? A partir do strike, o exerço, a baixa no exerço, não dá para descontar valor presente por métodos tradicionais. Então, os modelos são todos uh, que a gente chama de modelo de não arbitragem, ou seja, ele supõe que não há possibilidade de arbitragem no mercado, e o que ele faz? Ele pega o meu derivativo, a minha call, a minha put, e cria um portfólio replicador, tá, baseado em ações e títulos, que tenham o mesmo payoff. E a partir da não arbitragem, então você garante que os dois vão ter o mesmo preço, como você sabe o preço da ação e o preço da taxa de juros, você consegue achar o preço da call ou da put. Tá? O preço dos ativos, ou os preços do ativo, segue uma distribuição log normal, tá? Porque log normal, porque é aquela ideia, né, de que o, o preço, né, isso já era, lá atrás a gente já tinha visto, né, o preço nunca fica negativo, tá? Então, a distribuição log normal tem essa carinha daí, onde aqui eu estou colocando a probabilidade, né? E aqui eu estou colocando o preço do ativo, tá certo? Muito bem. Isso daqui decorre do fato de que o retorno, opa, o retorno, tá? Vai ter uma distribuição normal, tá? Não necessariamente assim. Opa, eu não quis desenhar aqui, tá? Então aqui eu teria o retorno esperado do meu ativo, tá? E esse gráfico seria um gráfico normal, tá? Ele pode ser negativo, pode ser positivo, pode ir para menos infinito e mais infinito. O log normal, não, né? Agora, como é que você transforma um no outro? Né? Obviamente, o preço num determinado momento aqui, 1, ele é igual ao preço no momento 0, vezes 1 mais R elevado aqui ao períodozinho que variou ali de 1 para 0, tá? Se for taxa não contínua, né? Tá certo? Só para a gente visualizar. Então, com isso, mesmo que você leve alguém para um número aqui, ó, ele nunca vai te dar negativo, tá? Porque esse número aqui, você não tem como o preço ficar negativo. A distribuição, ela sempre vai ser baseada, aliás, é até melhor a gente fazer aqui, tá? No contínuo, tá? Esse elevado aqui nunca dá negativo, tá certo? No pior dos casos, esse R vai tendendo para menos infinito,
esse E aqui vai tendendo a zero, tá? Então, o limite de quando R tende a menos infinito disso aqui vai ser zero, tá? Ou seja, o preço nunca fica abaixo de zero. Em outras palavras, eu tenho aqui o preço com uma distribuição log normal e o retorno com uma distribuição normal. Isso é recordação de finanças 2, a gente já viu lá, né? Agora, como que eu faço para saber o caminho do preço, tá? Então, o caminho do preço, eles fazem o seguinte, eles colocam que o retorno do ativo segue um caminho aleatório ou passeio aleatório, tá? Também conhecido como passeio do bêbado, tá? Que a cada passo, você sorteia o passo seguinte, tá? Então, o que que ele faz? Ele vai falar que esse R, tá? No certo momento 1, vai ser dado para o momento 0, tá? Mais aqui uma variável aleatória, tá? X aqui, ó. E essa X tem uma distribuição normal, tá? E você sorteia essa variável aleatória para achar o retorno no período seguinte. Então, a gente pode fazer Monte Carlo, um monte de coisa, mas no Black-Scholes eles vão lá e, sabendo que segue um passeio aleatório, que é o movimento browniano com variância conhecida e constante sigma quadrado, eles conseguem demonstrar, tá, aquela fórmula que é dada por S0 vezes o N normal acumulado até o ponto D1, menos o valor presente do X pela taxa livre de risco, ó, X vezes E elevado a menos RT, é a mesma coisa que X dividido por E elevado a RT, é o valor presente do valor que eu vou pagar lá no futuro, vezes o ND2, tá? O D1 e o D2 são dados aqui da dedução do Black-Scholes, tá? E só observando, quanto maior, mais in the money, tá? Ó, mais esse S0 sobre X vai ser grande, mais o LN vai ser grande, mais esse D1 vai ficando grande, tá? No limite, quando esse cara fica muito grande, esse cara aqui tende para infinito, e o N de infinito dá 1, tá? Muito bem. Então, aí ele, se ela está muito em demand, isso daqui vira praticamente uma certeza de exercício, né? Bom, interpretação aqui, ó. O ND1 é o delta, que é aquela quantidade de ações que eu compro para montar o meu portfólio replicador, tá? Então vamos lembrar lá que que era o delta, né? Delta a gente tinha visto que era a variação de C em S, né? Lembrando lá no modelo binomial, CU menos CD sobre SU menos SD, tá? Se eu quiser uma interpretação um pouco mais abrangente disso aqui, ó, imagina que você faça, tá? Aqui coloca o S, né? Aqui coloca o preço da call, né? Então, o que acontece? Se eu tenho aqui aqui o valor da minha call, tá? O que que é esse delta daqui, ó? É a inclinação num ponto qualquer aqui no meio. Então, se eu pego aqui dois pontos, tá? Um ponto aqui, ó, S1 e S2, tá? Eu vou ter aqui, ó, o C2 e o C1, tá? E na realidade esse cara tá pedindo a tangente desse ponto aqui, tá certo? De tal forma que se você comprar delta ações, tá? E a ação subir de S1 para S2, você vai ter as suas delta ações vão subir exatamente a diferença de C2 para C1. Ou seja, você pode falar que C2 menos C1 vai ser igual a delta vezes S2 menos S1, tá? Então a ideia do delta é essa, é aquela quantidade de ações que você compra portfólio replicador, tá? E o ND2, se você observar, ó, quando que eu vou ter que pagar o preço do exercício? Que você tá... Vamos lembrar que no limite, né? Uma call quando chega no vencimento, ela pode assumir dois valores, né? Então a call no vencimento, a data T, ela vai valer, ó, o S no vencimento menos o strike, se você exercer, ou, tá? Vai valer zero.
Então, ele vai ficar aí como o máximo desses dois valores, tá? Por quê? Para não ter a parte negativa. Então, você só paga isso daqui, ó, se tiver exercício, ou seja, se ela tiver in the money. Não faz sentido você exercer, tá? Se ela tá out of the money, tá? Então, zero é não exercício, aqui é o exercício. Então, se eu souber a probabilidade desse exercício, a neutra risco, então esse ND2 aqui, ele é a probabilidade neutra risco do exercício. Você multiplica pelo valor presente do X, porque você só vai pagar o strike lá no vencimento, e portanto hoje isso vai valer o valor presente dele, se der exercício, tá? Isso seria o tanto que você tomaria de dinheiro aqui emprestado para comprar as deltações que você precisa para o portfólio replicador. Então, o conceito, tá, do Black and Scholes é esse daí, tá certo? E a europeia, né? A put europeia, aliás, ela vai ser dada pela uma fórmula similar, trocando os sinais, né? Como no caso da put, ó, você tem a put aqui, ó, no vencimento, vai ser dada pelo máximo de zero e x menos t, você recebe x e entrega a ação, tá? Então ela só vai dar exercício no caso da ação estar abaixo do strike, ou seja, lá de baixo, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que esse N de menos D2 aqui é a probabilidade de você receber o X lá no futuro. E, portanto, hoje ele vale X vezes E elevado a menos RT, porque essa probabilidade é neutra a risco e eu posso descontar pela taxa livre de risco. Tá? E aqui o N de menos D1 é o valor do delta, só que como o N é sempre positivo, tem um menos na frente aqui, ó, para lembrar que o delta das puts ele é negativo, tá certo? Então, é essa interpretação do significado, tá? Então, eu posso dizer que qual a probabilidade de eu exercer essa put é o N de menos D2, tá? Qual a probabilidade de você exercer a call? É o N de D1, tá? Muito bem. Aí a gente viu também essa história aqui, né? Que quando eu aumento o preço, a call aumenta de valor, a put cai. Ela é crescente em S. O valor da call é decrescente em X e da put é crescente em X, que claro, é o valor que você recebe, né? A taxa de juros, que é quanto desconta o valor do strike, quanto maior a taxa, melhor no caso da call, porque você vai pagar um valor presente menor pela call. Agora você vai receber um valor menor pela put, tá? Por que é neutra risco a probabilidade? Então, Priscila, a probabilidade neutra risco é uma definição que não tem nada a ver com o perfil de risco do investidor, mas é uma probabilidade que tem a propriedade que, se você calcular o valor esperado por ela, você pode descontar pela taxa livre de risco. Entendeu? Então, vamos lembrar lá a definição da probabilidade neutra risco, tá? A probabilidade neutra a risco, tá? Ela é uma probabilidade com a propriedade de que eu fico com fluxos a serem descontados por RF, pela taxa risk-free, tá? Então, é uma probabilidade que é dada com essa propriedade. Ou seja, se eu falar, ó, daqui a um ano eu vou receber $1.000, tá? Com uma probabilidade neutra a risco de 20%, tá? Você pode falar que o valor presente desse negócio aqui, ó, vai ser 200 dividido por 1 mais a taxa livre de risco elevado ao prazo de um ano.
tá? Porque você aplicou 20 nisso aqui. Então, essa probabilidade neutra a risco, ela não é necessariamente a probabilidade real, tá? Porque esse cara daqui, ó, pode ser, por exemplo, uma ação. Então, isso aqui seria o valor esperado de uma ação. Aí, ela pode ter uma neutra de ser 1.000 e 80% de ser 800. Aí você calcularia os dois casos, estaria valor presente. Entendeu? Mas aqui eu estou pensando que era neutra a risco de ser 1.000 e com 80% de ser zero, tá? Beleza? Então, achei os 200 e a propriedade é que eu posso contar por RF, tá? Já quando você faz, vamos lembrar, né? Se você faz uma ação, tá? Se você quiser saber o preço de uma ação e você pegar o dividendo do ano que vem, tá? Você vai descontar pelo RS, que não é neutro a risco, menos o G aqui, ó. Se você esqueceu o, o G, né? Você vai descontar pela taxa RS. Aqui seria a taxa livre de risco, tá? Então aqui, o que que é? É o valor esperado do dividendo no ano seguinte, dividido pela taxa que eu uso como custo de capital próprio, tá? No caso, se eu tenho uma probabilidade neutra a risco, eu posso trazer pela taxa livre de risco. Ficou claro, Pri? Ficou assim, professora, é que eu estava confundindo com aquela que, sabe? O que a gente viu? É exatamente aquele que. Ah, tá. Exatamente Ah, ele, entendi. tá? Tá, obrigada. Ele não é a probabilidade real, ele é uma probabilidade que tem essa propriedade, tá? Em geral, você faz a conta ao contrário, tá? Você pega qual o valor presente é tanto. Então, isso aqui indica que a probabilidade neutral risco teria que ser tanto lá na frente, tá? Então, é simplesmente para simplificar a conta, tá? Só que o Black and Scholes, eles não, veja, eles não partem do princípio que o investidor é neutro a risco. O modelo é baseado em não arbitragem. Mas essa probabilidade, ela chama probabilidade neutra a risco do exercício, porque você pode descontar pelo R aqui. Por isso, tá? Muito bem. A taxa de juros aqui, então, como a gente falou, quando ela sobe, aumenta o preço da call e diminui da put. O prazo não tem um comportamento que é sempre igual, ele pode ter um comportamento, dependendo da variação do prazo, pode subir, pode descer o preço da put. E a volatilidade é que ela é curiosa, tá? Ela, quando aumenta, ela aumenta tanto a call como a put. Então, tanto o dono da uma call como o dono de uma put torcem para que a volatilidade suba, tá? Como o pessoal fala, né? Quem está comprado em call ou em put torce para o circo pegar fogo, tá? Quanto mais volátil, melhor, tá? Mais vai valer a put ou a call. Claro que o circo pegar fogo, assim, aumentar a volatilidade, não necessariamente despencar o preço, porque se despencar o preço também, aí você vai ter a call perdendo valor e a put ganhando valor, né? Manteve o mesmo preço, só que a volatilidade aumentou. Aí sim você vai enxergar esse efeito, tá? Bom, repensando a estrutura de capital como risco, o risco de inadimplência, né? O que acontece? O Black-Scholes notaram o seguinte: se eu fizer um gráfico aqui colocando o valor das ações, que é o do PL, em função do valor dos ativos A, eu vou ver o seguinte: na data do vencimento da dívida, o que vai acontecer? Enquanto os ativos não forem suficientes para cobrir a dívida, a empresa quebra, tá? E aqui no modelo dele, eles supõem que não há renegociação, que essa data é final. Então, a empresa quebra e entrega os ativos para o credor, tá? A partir do valor D no vencimento, eu tenho, então, que as ações vão ficar valendo aquela equação da contabilidade do balanço, tá? Ou seja, o PL é ativos menos dívida, tá? Então, basicamente, na hora que como a ação não pode ter valor negativo, porque existe responsabilidade limitada, o sócio não é obrigado a botar dinheiro próprio para cobrir a dívida que a empresa não conseguir pagar, ele usa um instituto que chama falência. O que é a falência? É uma abertura que tem na legislação, porque como a responsabilidade é limitada, ele fica com zero, mas ele não precisa botar dinheiro novo para cobrir a dívida da empresa. Beleza? Por conta disso, o gráfico
do payoff do patrimônio líquido é idêntico ao de uma call. Então, o Black-Scholes observaram isso, e aí falou assim, pô, vamos usar o nosso modelo, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Que o acionista vai ter, tá posicionado numa long call, né? Porque ele é como se ele estivesse posicionado numa long call sobre os ativos da empresa, com strike igual ao valor da dívida no vencimento e com prazo igual o prazo da dívida, tá? Por quê? É como se, tá? Porque o payoff é o mesmo. Então, se você sabe o payoff, tá? E ele está replicando o payoff da ação, tá? Se você conseguir achar o valor da call, você acha o valor da ação. Beleza? E o credor, tá? Para que ele fique com esse gráfico daqui, ó, ele tem que estar comprado no ativo e vendido na call. Vamos notar que sempre os acionistas estão long ou na call, ou no caso da put também, tá? E os credores sempre vão estar short nos derivativos. Então aqui ó, ele vai estar long no ativo e short na call. Por quê? Por causa do payoff, ó. Ele está long no ativo, ele vai ter A e A. Tanto faz, tá abaixo ou acima. Agora, se está short na call, a call não é exercida no estado de baixa, e o não exercício da call significa o quê? Falência. Quando ocorre a falência, quando você está short, quando a call está abaixo do strike, tá? Ou seja, quando a call está out of the money, você não exerce, isso equivale a falir. Por quê? O credor já estava com o ativo, ele continua com o ativo e ele não vai ter que desembolsar nada pela call. Bom, mas aí você vai falar, que bom que ele não tem que desembolsar. Bom, nada, porque na realidade ele esperava que o ativo tivesse valendo mais que X, tá? Ele vai receber o ativo, que é o mínimo que ele pode receber, mas ele já está nessa parte aqui, ó. Agora, se os ativos estão valendo mais que a dívida, a, o credor ele é obrigado a aceitar o exercício da call. E no exercício da call, ó, ele tem menos A, menos X. Fazendo a conta aqui, ó, ele fica com X, ou seja, ele está coberto, né? Ele tem uma venda coberta com ativo. Na hora que for exercido, ele entrega o ativo para o acionista e ele fica com a diferença aqui, porque o acionista paga um X para ele, que é a dívida, tá? Então, isso aqui vai fazer o mesmo payoff do credor, e, portanto, se eu calcular essas duas carteiras, ou Black-Scholes, ou modelo binomial, ou qualquer outro que tiver para calcular derivativos, eu só conheço esses dois, tá? Você teria encontrado, então, o valor de mercado justo dos acionistas e dos credores pelo modelo de derivativos, tá? Usando o caso de put, o que você vai ter? O acionista vai estar long no ativo, short no título risk-free e long na put. Veja que ele sempre fica long na put, né? E o credor long no título risk-free, que esse cara está short, e short na put, tá certo? Se você fizer a conta aqui também, você vai chegar aqui naqueles valores. 0 e A menos X, A e X, que é exatamente os offs, tá? Aí você vai falar assim, pô, mas para que que o credor, já que ele tem um título livre de risco, por que que ele vai optar por ter uma short put? Porque, ó, veja que isso barateia, ele põe menos dinheiro, tá? Ele ia desembolsar o valor presente pela taxa livre de risco, mas ele recebe aqui, ó, já que ele vende a put, ele recebe um P0, ou seja, ele desembolsa menos. Isso significa que a taxa que ele está fornecendo para o cliente é muito maior, tá? Já que o valor futuro é o mesmo, né? Tá certo? Então, ele desembolsa menos, o cliente recebe menos dinheiro, ou a empresa, né? Quando toma emprestado, em vez de ela emprestar aqui o valor presente, que sei lá, seria 100, ele empresta 80, tá? Então, a taxa vai dar maior, né? O valor futuro pode ser 120, por exemplo, 110. E aí, o que você vai ter é o mesmo payoff, e os dois casos dão a mesma coisa pela paridade de put call, a gente viu que eles são idênticos, tá? Importante a gente notar aqui, ó, que o que é a falência? A falência, no caso aqui da put, é você exercer a put, tá? Então, quando você exerce a put, significa que você não tem dinheiro para pagar o short, você estava emprestado aqui em título risk-free, você não tem dinheiro, o que você faz? Você exerce vendendo os ativos por X, pega o X para pagar a dívida, você for com zero, tá? E o credor,
ele é obrigado a aceitar que você venda para ele os ativos A pelo valor X. Então, o exercício aqui da put in the money vai representar a falência da empresa, tá certo? Vamos sempre lembrar que ninguém exerce nada out of the money, né? Eu só exerço quando está in the money. Muito bem. E aí a gente fez 2 exercícios, eu vou reprisar os exercícios com vocês, tá? A Carlson é uma empresa de turismo, está endividada e fortemente atingida pela Covid, os seus ativos valem 150, pede empréstimo no valor 130, consolidando todas as suas dívidas. A volatilidade é estimada em 60% ao ano, a taxa livre de risco de atualização contínua é 5, tá? Aí você faz o quê? Vamos lá. Então a gente vai ter aqui o nosso modelinho de Black Scholes, tá? Então, vamos pegar a Carson aqui, ó. O S0 é 150 milhões, o X é 130 milhões. Aqui, a dívida vence em 1 ano, né? Ela consolida o pede empréstimo com valor de face vencível em 1 ano, tá? Taxa de risco é de 5, tá aqui 5, tá? E o sigma é de 60% ao ano, beleza? Black Scholes vai lá e calcula, tá? E o valor da call vale 47 milhões. Isso significa que pelo modelo de call, tá? A ação vale 47 milhões. E as dívidas valem o ativo menos a call, ou seja, 150 menos o 47, que vai dar 102. De tal forma que os ativos, que são a soma dos dois, tem que dar 150. Beleza? Aí a gente viu aqui, ó, o RB composto e o RB contínuo. Que taxa, então, equivale isso? Porque se o cara está desembolsando 102 por uma dívida de 130, o valor presente é 102, o valor futuro é 130, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter a seguinte situação. Olha aqui. A taxa composta, eu pego lá o valor futuro, 130, divido pelo valor presente, que é 102, elevo ao inverso do prazo, que é para tirar a raiz do prazo, né? E tiro 1, tá? E deu 26,26%. E aqui, ó, se for contínua, tá? O equivalente contínua vai ser, ó, o valor futuro 130 dividido por 102, tiro o ln e divido pelo prazo t. Você chega aqui na taxa de 23,32. Beleza? Muito bem. O modelo com puts, tá? Como é que vai ser isso? Ó, ND1, ND2 e o P0 está calculado aqui por 20.699,031. Aqui tá toda aquela parafernália de Black Scholes, está todinha aí, tá? E o D1 e o D2 já estão calculados aqui em cima, eles não mudam, tá? Usam o mesmo. E achei o valor da put. Portanto, as ações valem quanto? O ativo mais put menos o valor presente do X. Então vai ser lá, ó. Opa. Vamos lá. O ativo, que é o S0, B2, mais o B24, que é o valor da put, menos o valor presente do B3, a taxa livre de risco. B3 vezes exp de menos B5 vezes 1. Vou lembrar que a taxa livre de risco é dada como contínua, então tem que usar o exp, tá? E o valor presente da dívida vai ser dado por o quê? O valor presente aqui da dívida livre de risco, que é o 130 vezes o exp de menos B5 vezes B4, taxa vezes prazo, menos o valor da put que ele vendeu, então ele desembolsa menos isso daí. Você tira o valor da put e a put está dada aqui, ó, em 20.699. Perceba que o valor aqui é igual ao valor aqui, tá? Os dois modelos dão a mesma coisa por conta da paridade put-call que garante isso para gente. Somando os dois, chegam em 150 e basicamente essa é a ideia aqui do nosso modelo, tá? Muito bem. Então, o valor das ações, o modelo put-call nós vimos, da dívida também. As taxas da dívida usando capitalização anual e contínua, a gente também viu quanto é que dá aí.
Beleza? Dúvida aqui não. Muito bem. Então vamos. Tem até esse slide aqui que eu tinha colocado para vocês, calculando as taxas, tá? É, e mostrando que eu chego no mesmo valor, posição do acionista como call e do acionista com long put, long ativo e short título. O valor é o mesmo, porque call, eu tá long numa call, é a mesma coisa que tá long na put, long no ativo e short no título risk free, tá? Pela paridade put call. RB é igual, RB contínua ou composta é igual. Beleza? Para finalizar, a Carlson é uma empresa turística, é muito endividada, tudo igual aqui, ó. Só que agora considere agora que a empresa expõe num projeto com VPL de 30 milhões que exige investimento de 30 milhões. Tá? O investimento é igual ao VPL, tá? Porque a TIR é igual ao WACC. Tá? Só para a gente lembrar isso aqui para não terem dúvidas. Eu fiz isso para simplificar, tá? Que podia ter dado uma coisa um pouco mais um pouco diferente. Suponha que tem um projeto aqui, ó. Esse projeto aqui, ó, tô no ano 0, no ano 1, tá? No ano 1, ele vai pagar 120, tá? Suponha que a minha taxa é de 20%, tá? Portanto, o valor presente desse projeto aqui, ó, vai ser de 100, tá? Então, ele vai agregar à empresa o valor de 100, tá certo? Agora, suponha que a empresa tenha que botar R$ 90. Então, eu vou ter aqui um VPL, tá? Que vai dar 10, né? Na hora que você olha para o investimento, tá? Agora, porque aqui ele não está dando o mesmo retorno. O WACC, ele é menor que a TIR, tá? O retorno aqui do 90 é maior. Então, essa empresa vai investir aí um valor aqui superior, aliás, inferior ao valor presente do 120, tá? O que acontece? Se a TIR for igual ao WACC, é a mesma coisa que você falar assim, olha, tem que investir 100 para chegar em 120. Então, a TIR vai dar 20% e o R é 20%. E aqui nós estamos falando esse R aqui que desconta a taxa, os fluxos de caixa livre da firma, né? Trata-se do WACC, tá? Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho um projeto cujo valor é de 30 milhões e ele exige investimento de 30 milhões, porque a TIR é igual a WACC, ou seja, depois que o acionista colocou 30 milhões, a empresa aumenta de valor 30 milhões, tá? Só que nesse caso a volatilidade também aumenta. Então vamos por partes e ver o que acontece. Então, vou pegar aqui, ó. Vou criar uma segunda coluna. Tá? E aí, deixa eu sumir com esse treco aqui para aparecer mais coisa. Então, o que que eu tenho lá? Ó? Cheguei aqui e aqui tá bom já. Não preciso olhar esse modelo de baixo aqui. Tá? Então, ó, o projeto tá igualzinho. Bom, se eu colocar aqui, e eu estou falando que essa empresa vai investir aqui 30 milhões, tá? Então, o valor da empresa vai aumentar de 150 para 180 milhões. E aí, olha que beleza. O que que eu vou ter aqui, ó? O valor das ações vai aumentar 23 milhões e o valor da dívida vai aumentar 6 milhões. Por quê? Porque o valor da empresa está aumentando em 30 milhões, tá? Só que não é de graça esse 30 aqui. Alguém tem que botar o dinheiro, tá certo?
Então, o que nós vamos fazer aqui a conta? Ó, o aporte aqui foi de 30 milhões. Opa, não 300 milhões, mas 30 milhões. Então, como há esse aporte por parte dos acionistas, já que os credores não têm o menor interesse em colocar dinheiro novo numa empresa super endividada, o valor das ações antes do aporte, ele vai ficar o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o valor que virou 70, né? E vou tirar os 30. Então, o que acontece? As ações antigas, suponha que eu sou um acionista antigo, minha empresa valia 47 milhões, tá? Por conta desse investimento aqui, ó, aí o valor das minhas ações é para 40 milhões, tá certo? Ah, mas tem que botar dinheiro novo. Sim, bota dinheiro novo, tá? Aumenta o valor da empresa, mas o valor das ações aumenta só 23. Então, na prática, o que que aconteceu? Vamos ver aqui que os acionistas, tá? Antigos, eles perdem 6.571.000, que é o mesmo tanto que ganha os credores. Ou seja, ao fazer esse investimento, tá? O credor fica feliz porque a empresa que aumenta o valor da dívida, porque agora a empresa está mais robusta, ela tem mais dinheiro, menos chance de falir. Aí você pode olhar aqui as probabilidades, ó, aumentou o ND2 aqui de 50 para 62%, portanto a chance de falir, que era em torno de 50%, 49,2, né, que é um menos esse cara, passou para 37,3%, por aí, diminuiu a chance de falir, tá? Então, para o credor é maravilha. Uma acionista foi mau negócio, porque ele teve que pôr dinheiro novo, então o dinheiro que ele já tinha desvalorizou, tá? Então, o credor não tem interesse nisso. Se fosse só para botar o dinheiro, o credor não teria interesse. Mas vamos ler de novo, vamos ler a questão, o que que ele faz? Ah, esse projeto aumenta a volatilidade para 90%, tá? Então, o que acontece? O sigma vai para 90, tá? E aí, olha só que maravilha. O valor das ações antigas aumenta de 47 para 55, na hora que você põe esses 30 daqui. Então, você pôs 30, tá? E o teu patrimônio, que era de 47, foi para 85, tá? Aumentou 30 e mais 8 milhões. Então, agora, com o aumento de volatilidade, é uma boa para você. E para o credor, ficou uma porcaria. Porque, ó, aumentou bastante aqui o risco dele falir, tá? Era aqui de 49, foi para 42, né? Tá certo? Não, 42 não. Foi para aqui o Copland, 51%. 52%. Era 49, foi para 52%, tá? Que é um menos esse cara aqui. Então, aumentou o risco de falência portanto, ele tem maior risco de não receber o valor dele. Ele está perdendo 8 milhões com essa operação. Então, ele não tem menor interesse nisso aqui, que seria um caso da empresa investir em projetos altamente voláteis, tá? Então, esse é outro tipo de problema que surge entre acionistas e credores. Então, veja que quando foi a possibilidade aqui do cara investir, tá? Simplesmente, mas sem mudar risco, o acionista não tem interesse, mesmo que isso ajude o credor. Então, isso é um dos casos de conflito de agência. Tá? É aquele caso que a gente chama de underinvestment, ou seja, você não entra em novos projetos, não põe dinheiro novo em novos projetos, porque você já está com risco de falir, você não vai botar mais dinheiro naquela empresa. A menos que você tenha um projeto que seja aqui aumente tanto a volatilidade, tá? Que você pode até aumentar a sua chance de ganhar dinheiro. Exemplo, aquele caso que a gente passou lá do Frederick Forsyth, que pegou o dinheiro da FedEx e jogou lá em Las Vegas, tá? Aumentou muito a volatilidade, ele aumentou tanto a chance dele quebrar,
mas se ele não quebrar, ele ganhava muito mais dinheiro do que ele tinha antes. E ele já tinha certeza que ele ia quebrar mesmo, então no caso dele, foi uma coisa, vamos dizer assim, obviamente os credores não teriam aprovado, mas ele fez, tá certo? Então, diga. Além de aumentar o ND, qual é o interesse do credor, o outro? Como é que é? Tipo, além de aumentar o ND2, o que mais que beneficia o credor? Não, o fato de você aumentar o S0, né? Você diminui a sua chance de quebra, é só isso. Então, o valor do credor vai estar ligado como ele está vendido na call, a call, se você não muda a volatilidade, ó, ele só, a única coisa que mudou daqui para cá é o S0. Então, lembra aquela tabelinha lá que a gente fala que quando o S0 aumenta, você aumenta o valor da call? Como o credor está vendido na call, para ele é uma boa, tá? Porque o tanto que aumenta o valor da call aqui, ó, aumenta também o valor dos ativos. Então, com aquela diferença. O tanto que se aumentou aqui, que era de 30, tá? O valor dele aqui, ó, ele ganhou 30 nos ativos e na call aqui a variação foi de 23. Então, ele ganhou a diferença que é de 6.500. Beleza, obrigado. Agora, quando você aumenta a volatilidade, aí você piora tanto aqui o risco de falência para ele, que aí mesmo aumentando o valor da call, o valor que aumenta aqui o S0 não é suficiente para compensar, tá? Então aí ele perde valor. Tá? Então, basicamente, isso aqui é aquela teoria de agência do conflito entre credor e acionista. É isso que a gente está analisando aqui. Risco de agência entre credor e acionista faz com que o acionista possa ter essas estratégias egoístas que a gente viu aqui, essas duas, né? Que é o underinvestment e o overinvestment, que seria você investir em projetos de alto risco ou você não investir em projetos que têm o mesmo risco que a empresa já tem, não botar dinheiro novo, tá? Tem também aquela teoria da agência entre acionistas e gestores, tá? Que é outro tipo de risco de agência, que não é esse que a gente está vendo aqui nesse caso. Tá? Esse de acionistas e gestores tem a ver com aquelas histórias do acionista precisar alinhar o interesse com os gestores para que eles façam os melhores interesses da empresa. Beleza? Dúvida aqui não. Muito bem. Então, se não temos dúvida, são 16h39, tá num horário bom para a gente começar o nosso quiz. Deixa eu parar a gravação aqui.